Me vem um pouco assim a questão da adolescência, né? Curiosidade e o uso de substâncias, né? E ainda talvez o pertencimento dentro do grupo, né? Como é que essas coisas acabam acontecendo um pouco juntas. Porque, na verdade, o início da curiosidade em relação à substância, ao uso de substância, é na adolescência. E é como quase que tivesse um status de que o moleque que está usando a substância, ele é mais maduro que os outros e ele vai convidar os amigos para pertencer e vai quase, como a gente costuma dizer, introduzir a pessoa à prática do uso de alguma substância, né? Em geral, bebida vem primeiro, porque tem mais fácil acesso, né? Bebida, cigarro, maconha, e tem toda uma sequência de substâncias que são mais fáceis de ter acesso. E elas vêm como um crescente, como se fosse uma hierarquia até chegar na mais pesada. Começam das mais ditas sociais, né? Que eu não concordo muito com isso, porque para mim todas são complicadas. Não acho que maconha seja pior do que cigarro, do que álcool. Para mim está tudo no mesmo rol. Eu acho muito interessante quando eu pergunto: você usa substância? Não, só bebo. Falei, então você usa. As pessoas querem colocar em categorias diferentes e para mim é o mesmo lugar. Então, se a gente for pensar na adolescência, por que isso fica tão chamativo, né, para os adolescentes, né? Porque eles estão numa fase de muita conturbação emocional, né, transitando de deixar de ser criança para o mundo dos adultos. Eles estão exatamente no meio, eles ainda não têm uma identidade formada. E é um momento de muito conflito, de muita dor e muito sofrimento, essa construção. E isso tudo acaba acontecendo também com o distanciamento dos pais, da família, porque tem que ter todo um processo de se discriminar para construir a própria identidade. E aí surgem as substâncias, como um momento onde começam as festinhas e o acesso é mais liberado e supostamente você é adulto quando você usa substância, né? E se a gente for pensar em substância, a gente sempre está pensando em alguma coisa que vai tirar a nossa relação com o mundo de uma forma mais direta, né? Vai anestesiar, vai mudar a sua relação com o mundo real, né? Te leva para uma outra dimensão, é um outro lugar. Então não é uma relação direta com o mundo quando você usa substância. E muitas vezes o adolescente tem uma extrema atração por isso, porque facilita a vida dele. Em algum sentido, alivia, anestesia a dor e o sofrimento dos conflitos e ele vai adentrando cada vez mais nesse universo. Agora, o que é mais grave é porque exatamente nessa fase que as substâncias são mais atrativas, que é na adolescência, é exatamente um período de muita transformação para o adolescente no sentido hormonal, cerebral. Então, é um momento de muita vulnerabilidade dentro da própria fisiologia e da biologia do adolescente, das transformações que acontecem no corpo do adolescente. Então, ele é muito mais suscetível a danos, né, quando ele usa substância nessa fase. Então, a gente sabe, por exemplo, que o uso da maconha, ao contrário do que os adolescentes querem fazer parecer, não é tão ingênuo e inofensivo assim. O uso, né, muito jovenzinho da maconha pode trazer no futuro, no médio e longo prazo, até uma esquizofrenia. Então a gente sabe que a gente vai ter grandes problemas na saúde mental posteriormente desses jovens, quando eles se tornarem adultos, de entrarem num processo de doença mental, de uma comorbidade bem grave, né? Então não é
não é simples, não é tão simples como as pessoas querem. Eles, eu até entendo que eles entrem um pouco nesse mundo de fantasia, achando que não tem nada a ver, tá tudo natural. Mas é importantíssimo essas informações, né? Eu já tive paciente que começou a usar com 13 anos, né, maconha, bebida e cigarro, e aos 25 estava numa clínica psiquiátrica internado, e posteriormente um quadro de esquizofrenia, ou seja, ele desenvolveu uma esquizofrenia e teve que ser aposentado aos 26 anos de idade, né? Eu tive um paciente que ele dizia que a vida era dura para viver de cara, que precisava ter sempre alguma coisa que aliviasse, né, a dor e o sofrimento dele. E eu me lembro que no processo terapêutico dele, eu dizia para ele que ele tinha que trocar o uso de substância por uma boa expressão emocional. Que se ele conseguisse chorar mais profundamente, possivelmente ele não ia precisar usar tanta bebida igual ele usava. Porque ele bebia porque estava triste, bebia porque estava alegre, bebia porque estava com medo. Então tudo era motivo de beber. Então eu falava para ele, vamos trocar então, dar conta de se expressar por usar menos substância. Aí um belo dia ele me ligou chorando e ele falou assim, tô entendendo o que você me falou. Eu tô aqui chorando e eu não tô com vontade de beber nem de me drogar. Eu falei, que bom então, você agora tá começando a entender. Aí ele falou, tô sim. E o que eu faço agora? Isso ele no telefone comigo. Eu falei, agora você vai para casa, toma um banho e continua chorando. Deixa sair o choro, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu me lembro do contentamento dele de começar a fazer essa correlação entre eu dou conta de lidar com minha dor chorando, ao invés de me anestesiar, né? Então, assim, eu acho que essa é uma troca fundamental, ensinar as pessoas a colocarem as coisas, cada emoção no lugar certo, a expressão, né, no lugar certo, para que a gente não tenha necessidade de nenhum tipo de anestesia. E caso isso ocorra, eu acho assim que a grande orientação para os pais é que quanto mais você puder adiar esse processo de soltar seu filho num universo rico de possibilidades de uso de substâncias, melhor. Eu sempre falo, quando eu tenho chance de conversar com algum adolescente, se você tem curiosidade, espere pelo menos chegar nos seus 19, 20 anos. Porque antes disso é muito grave. Muito grave mesmo você passar por essas experiências, né? E alguns adolescentes, infelizmente, a gente vai acabar entrando na configuração de família de hoje em dia, né? Que a gente nunca está presente, que os pais trabalham demais e os filhos ficam meio soltos, largados, e eles têm muita liberdade de ir e vir antes de ter maturidade para isso. E as ofertas estão aí e eles acabam tendo alcance a elas sem ainda uma cabeça mais madura para poder fazer uma avaliação de sim, de não. Vai muito mais pelo grupo do que às vezes porque tem um desejo mesmo, né? É muito complicado isso. Se você gostou desse vídeo, segue o nosso canal no YouTube e ativa o sininho.